O legislador considerou como pedido implícito, e aí o rol é taxativo, no artigo 322, parágrafo 1º, a condenação em juros e correção monetária em pedidos condenatórios e a fixação de verba sucumbencial, que é devida aos advogados que vencem demandas judiciais. É desnecessário, pela redação do artigo 322, parágrafo 1º, requerer que a eventual condenação seja corrigida por juros e correção monetária e que seja ainda condenada a parte ré ao pagamento de honorários de advogado a título de sucumbência. O Código disse que, mesmo que esse pedido não fosse entabulado, que na esmagadora maioria das petições iniciais esses pedidos constam do rol de pedidos, mas quando você estiver diante de uma situação de não elaboração formal desses pedidos, o julgador, ao proferir sua sentença, deverá sim apreciar estes pedidos. É o que a doutrina costuma chamar de pedido implícito. Tem uma outra situação, tem uma outra exceção de possibilidade de pedido implícito. Os pedidos implícitos, eles decorrem da lei, tá? Então, existem situações legais em que o magistrado deve enfrentar pedidos que não foram, ou não necessariamente foram formulados na petição inicial. A primeira hipótese é a hipótese da correção de juros, da incidência de juros e correção monetária e verba de sucumbência, a verba honorária devida de sucumbência aos advogados que se saíram vencedores numa determinada ação judicial. A segunda hipótese, e esse rol é taxativo, não existem outros pedidos implícitos previstos em lei. A segunda hipótese é a hipótese trazida pelo artigo 323. O artigo 323 do Código de Processo Civil estabelece que obrigações de trato continuado, aquelas obrigações sucessivas, ou seja, eu formulo um determinado pedido de concessão de um benefício de natureza previdenciária. E esse pedido, esse benefício, ele se manifesta mensalmente. E eu, por uma omissão na elaboração da petição inicial, eu não peço especificamente para que a concessão desse benefício ela ocorra em todos os meses, dali em diante. Se eu não fizer o pedido dessa forma, não terei nenhum tipo de prejuízo, porque eu tenho a salvaguarda do artigo 323. O artigo 323 estabelece que as obrigações de trato sucessivo, eu não necessariamente preciso requerer que o bem da vida tutelado ele incida em todos os meses dali em diante. Há uma presunção de que esse determinado benefício previdenciário, dentro do meu exemplo, ele incidirá em todos os meses dali em diante, não havendo a necessidade de verbalizar isto na petição inicial, através de pedido. Feitos esses esclarecimentos de interpretação mais fluida do pedido, de pedidos implícitos, eu gostaria de reforçar com os senhores de que os pedidos devem ser certos e determinados. Eu extraio essa afirmação da combinação entre o artigo 322 e o artigo 324. Os pedidos precisam ser certos e determinados. Certos e determinados. Eu preciso ter uma individualização do pedido. Eu preciso ter a certeza
do objeto que está sendo pleiteado judicialmente. Além de ter a certeza, eu preciso de que este objeto seja determinado. Eu preciso que haja uma quantificação. Então, se eu faço uma postulação calcada num contrato comercial de entrega de softwares, o meu pedido certo eu preciso individualizar que software contratualmente existe uma obrigação legal de entrega. E no determinado, ele é certo, e eu preciso dizer a quantidade. Quantos softwares precisam ser produzidos e entregues? Então, o pedido precisa ser certo e determinado. Ok? Aí vem as exceções. Com relação à determinabilidade do pedido. O pedido tem que ser sempre certo. Agora, existem situações nas quais o autor, numa petição inicial, não possui elementos suficientes para mensurar a extensão do seu pedido. É isso que está disposto no artigo 324, parágrafo 1º. O artigo 324, parágrafo 1º, traz as hipóteses em rol taxativo de possibilidade de formulação de pedidos que são tidos como pedidos genéricos. Eu tenho preenchido o requisito meu pedido é certo, mas eu não tenho como determinar, como delimitar a extensão desta certeza quando da formulação da petição inicial. O artigo 324, parágrafo 1º, traz 3 hipóteses, e aí eu peço aos senhores que leiam essas 3 hipóteses. Ele fala de ação universal, que é a ação de herança. Eu preciso determinar qual será o meu quinhão numa ação de herança. Eu tenho aquela situação de que o dano, uma ação de reparação civil, e que o dano ele ainda está acontecendo, ele não é de imediata mensuração. Então eu tenho determinadas situações que o próprio legislador criou a possibilidade de formulação de pedidos genéricos. Mas a ponderação que eu gostaria de fazer aos senhores é que esse rol é taxativo, ele está previsto no artigo 324, parágrafo 1º, e não admite qualquer outro tipo de alargamento, qualquer outro tipo de situação que não esteja abarcada nos 3 incisos do parágrafo 1º do artigo 324, enseja o indeferimento da petição inicial por não correção na formulação do pedido. Eu disse aos senhores que o pedido precisa ser certo e determinado. E apenas em 3 hipóteses legais previstas no artigo 324, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, existe a possibilidade de mitigação da determinabilidade, da extensão do pedido. Ainda sobre esse tema, gostaria que os senhores fizessem a leitura do artigo 491 do Código de Processo Civil. O artigo 491 permite que o julgador, mesmo diante dessas hipóteses do rol taxativo,
do artigo 324, parágrafo 1º, ele exorta que o magistrado consiga, quando da entrega da tutela jurisdicional, determinar a extensão do que está sendo entregue. E se isso não for possível, cairemos na hipótese do artigo 509 do Código de Processo Civil. Ou seja, a prestação da tutela jurisdicional exigirá a instauração de um procedimento específico destinado a liquidar a sentença. É o procedimento de liquidação de sentença. Uma questão muito tormentosa, tanto nos tribunais quanto na doutrina, é a possibilidade de formulação de pedido genérico para reparação de dano moral. Essa questão foi muito discutida, ainda sob a égide do Código de 73. O Código de 73 ele trazia as mesmas hipóteses de flexibilização de formulação de pedido certo e determinado. Essas hipóteses não contemplam a indenização por dano moral, salvo se o dano, à época da propositura da petição inicial, ainda estiver se perpetrando, que aí entra em uma das hipóteses previstas pelo 324, parágrafo 1º. Mas a praxe forense indicou no sentido de que as petições iniciais eram concebidas sem uma delimitação do quantum, sem uma limitação mínima do quantum que deveria, que a parte gostaria de receber a título de indenização moral. Aquilo era entregue de uma forma absolutamente genérica ao magistrado. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sempre entendeu que esse tipo de pedido era admissível, o que, ao meu ver, era um equívoco. Existia apenas uma Câmara, que era a 4ª Câmara Civil, sob a liderança do desembargador Wilson Marques, que era um processualista, e ele entendia que o pedido formulado dessa forma violava o devido processo legal, violava o contraditório efetivo. Como é que você se contraporia a um pedido que você não conhece a extensão? E mais, esse pedido genérico, ele gerou o que costumou se chamar de indústria do dano moral, porque como os pedidos eles determinam diretamente o valor da causa e você não necessariamente precisava mensurar esse pedido, você poderia atribuir à causa um valor simbólico para efeitos fiscais. E aí você recolhia as custas com base nesse valor simbólico. Então, e o valor da causa, ele também ele é um dos critérios para definição, ele era um dos critérios para definição da verba de sucumbência. Então você limitava os seus riscos. Você, enquanto autor, você não indicava quanto você entendia que fazia jus a título de indenização moral, deixava aquilo a critério do juiz, recolhia custas muito pequenas e corria riscos muito pequenos numa situação de perder ou de ter um pedido julgado improcedente, né? E isso gerou uma proliferação de ações por indenização de dano moral. O Código de 15 pretendeu solucionar essa questão. O Código de 15 claramente afasta a possibilidade de postulação genérica de danos morais. E o afastamento se dá de duas formas. Eu disse aos senhores de que o rol do artigo 324, parágrafo
1º é taxativo. E no artigo 324, parágrafo 1º, não há a previsão de possibilidade de formulação de pedido genérico para reparação de dano moral. Segundo argumento, gostaria de exortar aos senhores a leitura do artigo 292, inciso 5 do Código de Processo Civil. O artigo 292 trata do valor da causa. E o artigo 292, no seu inciso 5, estabelece que os pedidos de cunho moral sejam quantificados para efeito de fixação do valor da causa. Então, concluindo essa questão, o Código de 15, ele não permite a formulação de pedidos genéricos para reparação de danos morais. Há a necessidade de uma quantificação mínima que seja, de um mínimo que deixaria o jurisdicionado que propôs a petição inicial satisfeito a título de reparação moral. Ultrapassada a questão do dano moral e a possibilidade ou não de formulação de pedido genérico, que nós já vimos que o Código entende pela impossibilidade, eu gostaria de abordar com os senhores, já caminhando para o final da aula, da possibilidade de cumulação de pedidos. O que seria cumulação de pedidos? Não necessariamente você precisa ter uma ação para cada pedido seu. Você pode, numa mesma petição inicial, instrumentalizar mais de um pedido. Essa formulação de mais de um pedido é chamada de cumulação de pedidos. E ela tem uma razão que é óbvia, que é uma questão de economia processual. Você simplifica e você impede a proliferação de relações processuais com as mesmas partes e com a mesma causa de pedir. Então, fatos derivados da mesma causa de pedidos derivados da mesma causa de pedir e que envolvam as mesmas partes podem ser manejados de forma acumulada numa mesma relação processual. A doutrina costuma classificar essa acumulação em classificação própria ou classificação imprópria. Na classificação, na acumulação própria, nós temos acumulação simples e acumulação sucessiva. Na acumulação simples, é aquela que um pedido não exclui o outro. É uma simples acumulação. Então eu formulo uma pretensão, formulo um pedido de reparação moral e um pedido de reparação material, reparação de dano material. É uma acumulação simples. A acumulação sucessiva